A gente viu aí que foi uma caminhada muito longa, mais de 200 quilômetros. Houve, então, aquele momento final na Praça do Cruzeiro. Queria que, na sua opinião, o que é que foi de bom e o que é que de ruim o senhor tirou dessa caminhada? Olha, foi uma experiência única, eu acho que isso é fato. Eu não esperava, né, toda essa adesão, até mesmo porque foi uma adesão espontânea, longe, querendo ou não, aí das eleições, né? Faltam 10 meses para as eleições ainda. Muitas pessoas, inclusive, que não compactuam, né, digamos assim, com tudo da direita, mas que compreendeu o movimento e que me mandaram mensagens, estiveram presentes, né, apoiando, e que foi um movimento gradativo, né? Não foi um ato estático, como muitas vezes nós já fizemos, né, em manifestações ali na Paulista, em Belo Horizonte, enfim, no Rio de Janeiro. Foi um movimento realmente gradual e crescente. Então, esse movimento, né, literalmente, eu acredito também que foi uma novidade em âmbito aí de ato político, né, recente aqui no nosso país. E com relação às questões boas, eu não tenho dúvidas que são N's. Eu vou tentar aqui, de fato, resumir, porque o primeiro passo eu acho que foi eu conseguir manter a essência da caminhada. Eu não queria que fosse somente por um ato concreto. Então não era somente pela liberdade dos presos do dia 8. Não era somente pelos perseguidos políticos, como Jair Bolsonaro. Não era somente por um ato concreto, eram por vários. E eu deixei isso bem claro, né? E acima de tudo, para que a gente conseguisse, né, despertar uma consciência nacional. Eu acho que tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para o centro, é muito ruim você ouvir pessoas desistindo do país, pessoas desanimadas, pessoas cansadas, pessoas realmente sem esperança de viver nesse país e tendo uma qualidade de vida. E no meu discurso final, né, para quem tiver aí curiosidade, eu acho que o Metrópolis cobriu na íntegra, eu digo, olha, para aqueles que estão perguntando, sim, essa caminhada aqui é pela saúde, porque nós temos uma saúde que eu sei que não falta dinheiro em Brasília para poder destinar, mas sobra corrupção, né? Isso aqui também é pela educação. A gente tem aí anos e anos e anos de pessoas dizendo qual é o melhor método e a gente continua ocupando os piores índices, né, de ranking da educação mundial. 100 milhões de pessoas não têm saneamento básico no nosso país, então não tem aonde literalmente fazer as suas necessidades, nem mesmo ter água potável. Nós temos uma criminalidade que tem dominado 60 milhões de pessoas através de facções criminosas. Então, a pessoa de esquerda também é roubada no ponto de ônibus. A pessoa de centro também paga altos impostos. A pessoa de direita também fica indignado com o que está acontecendo. Então, eu acho que eu consegui manter essa essência. E pontos negativos, posso ser sincero, até o ponto negativo, né, que óbvio, ninguém aqui vai comemorar, a não ser uma grande parcela da esquerda e uma parte da mídia, né, comemorou aquelas pessoas que foram atingidas pelo raio, né, que foi ali um incidente natural, mas até isso eu tiro um proveito no sentido de evidenciar um lado. Para mim, nunca foi tão fácil escolher um lado, né? Um lado que está comemorando um raio e torcendo para que alguém, né, tivesse ali algum óbito, não tenho dúvidas que colocariam isso na minha conta, ou um outro lado, né, que prestou solidariedade, que visitou essas pessoas e, assim, desculpa aí as pessoas de esquerda, né, algumas, né, que foram até a rede social dizer que eu deveria ser responsabilizado por isso, são público. Você pesquisar aí, coloca aí MST, garoto 9 anos morre em acampamento por raio, e ninguém nunca colocou da esquerda a culpa no MST. Você tem eventos políticos como o do Lula, né, nas eleições, que eles continuaram ali as eleições mesmo o ato, né, político, mesmo sob forte chuva. Então, assim, esse tipo de indignação seletiva eu acho que cansa, e as pessoas também acordaram para esse tipo de hipocrisia. Então, sendo bem sincero, para mim o saldo é somente positivo. Graças a Deus, nos 7 dias, Rafael, não teve nenhum acidente, não teve nenhum óbito, não teve nenhuma, sabe, lesão grave. Realmente, a gente estava andando ali no acostamento, tentando fazer com que as pessoas, né, andassem ali no acostamento de maneira ordeira, pacífica. Não teve nenhum ato de vandalismo. Então, para mim, o saldo é somente positivo.
mas é inegável que o senhor ficou como a figura central dessa manifestação, o seu rosto apareceu diversas vezes nas bandeiras, nas publicações. O senhor reconhece que ganhou algum mais capital político com esse ato e como o senhor avalia que isso impacta na pré-campanha que já acontece, né? A eleição vai ser mais para frente, mas a gente já está nesse clima de eleitoral. Então, é um reflexo, mas não é o espelho em si, né? Obviamente que isso gera um reflexo em âmbito eleitoral, em âmbito político, em âmbito de, digamos assim, né, de taxa de conhecimento do meu nome, mas esse realmente não era e nunca foi o objetivo principal, né? Mas é claro, como que as pessoas vão ignorar, né? Foi eu que comecei. Então, eu acho que sim, tem uma consequência também para âmbito eleitoral. É claro que as pessoas também que estavam ali ao meu redor, muitos influenciadores, né, acabaram também ganhando muitos seguidores. E eu confesso, eu acho isso muito bom. Durante as minhas férias, eu tirei o tempo para poder fazer um ato político, enquanto outros deputados estão envolvidos em escândalos milionários. Uma frase, né, ficou muito famosa durante a caminhada foi: olha, se um político caminhando te incomoda mais do que um político roubando, o problema do Brasil é você. Então, eu vejo que sim, gera um reflexo natural, porque sim, né, é um ato político, né, um ato de influência das pessoas, mas não vejo de forma alguma, né, como eu já disse desde o primeiro dia, que é o objetivo principal. Então, eu acho que os próximos passos agora principal, a derrubada do veto da dosimetria. Nós vamos trabalhar para derrubar o veto da dosimetria, que vai alcançar as pessoas do dia 8, vai também alcançar ali, acredito eu, que Bolsonaro e outros perseguidos políticos, e este é o primeiro passo. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro classificou o senhor como o filho 06 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria saber como é que o senhor recebeu essa mensagem, afinal a gente sabe bem como é a relação de Jair Bolsonaro com os filhos, e como você acha que essa mensagem da ex-primeira-dama impacta no seu apoio a um possível candidato nas eleições para presidente em 2026? Não, eu sei que é um ato de carinho, né? Eu tenho um carinho enorme, né? Obviamente pela Michelle, eu sei que ela falou aquilo dali, né? Como, digamos assim, né? Talvez uma metáfora, não sei. É claro que eu sou filho do meu pai, né? Meu pai é o Edésio, meu pai não é o Bolsonaro, né? A minha mãe é a Maria Ruth, eles de fato que são os meus pais. Mas, assim, eu não entendi muito a pergunta, assim, no sentido do que isso impacta em âmbito eleitoral, porque eu acho que foi uma declaração, assim, de apoio, uma declaração de reconhecimento, né, do meu ato, e já está consolidado. O líder da direita, assim como existe o líder da esquerda, o líder da direita, que é Jair Bolsonaro, decidiu que será Flávio Bolsonaro o candidato à presidência da República. Então, até aqui, para mim, é muito cristalino e não tem muito que se debater a respeito disso. O senhor é uma forma de declarar também seu apoio, dela trazer o senhor para a campanha de Flávio Bolsonaro? Eu acho que todo mundo, digamos assim, já está engajado nesse aspecto. Agora, o que muitas pessoas não compreendem é que, vou dar uma analogia, né, que a direita, assim como qualquer grupo político, ela é um corpo. No sentido de cada um ter uma função. Vai ter um que vai ser a boca, então ele vai falar mais, vai ter um que vai ser os olhos, vai ter um que ser o ouvido, vai ter um que ser a mão, enfim, eu acho que cada um tem um papel nisso. E o meu papel sempre é falar, digamos assim, para quem não concorda comigo. Muitas pessoas podem colocar em xeque essa estratégia, mas não pode negar os resultados, né? Eu acho que hoje eu consigo comunicar com muitas pessoas, fora até mesmo da direita. Isso não é porque eu sou um personagem, tá, pessoal? É porque eu sou assim. Eu me lembro da minha faculdade, eu conversava com... Eu lancei chapa, né, de DCE da PUC. Para quem acha que eleições é difícil, testa aí lançar uma chapa para DCE aí de alguma universidade, você vai ver realmente como a esquerda é extremamente organizada, né? Mas eu lembro que eu lancei e eu perguntei pro cara da chapa, que era do PCdoB na época, né? Perguntei para ele: e cara, como que você se tornou de esquerda e tal? Ele falou: cara, eu me revoltei com a minha família e tudo, e eu virei comunista. Eu sempre fui o cara que quis ouvir o outro. Eu sempre fui o cara que eu acredito de que todo mundo tem um denominador comum para entender o mínimo, sabe? É óbvio que existem coisas profundas, de discussões políticas, de questões ideológicas, que eu deixo isso para quem realmente, digamos assim, se aprofunda nisso. Agora, poxa,
Agora mesmo está rolando um escândalos de N locais, de INSS, de Banco Master, escândalo, digamos, de estatais, um monte de coisa. Você entende que não é uma luta contra, digamos, A e contra B? É uma luta, cara, contra criminosos e não criminosos. Então, assim, se você não entender isso, eu sempre sou o cara que eu vou insistir em te convencer de que, cara, deixa isso aqui um pouco de lado e vamos conversar. Vamos, sabe, entender isso aqui, porque eu acho que todo mundo está perdendo nisso. Cadê o dinheiro dos aposentados que foram roubados pelo INSS? Quem vai pagar tudo isso que, óbvio, gerou impacto, né, na Bolsa, gerou impacto nos bolsos do brasileiro com relação aos escândalos, né, do Banco Master? Quem está pagando a alta conta de desviar recursos, de ter deputado fazendo rachadinha, de ter filho de presidente ganhando mesadinha? Quem vai pagar por tudo isso? Quem que de fato está sendo prejudicado com isso? É você. Então, assim, você pode discordar, né, do meu rosto aqui, não gostar de mim, do jeito que eu falo, do jeito que eu abordo, mas, cara, foca na mensagem. Então, eu sempre fui este cara, na minha escola, na minha faculdade, sem antes de ter seguidor, sabe, sem antes de, enfim, ser conhecido, eu sempre fui esse cara. Eu me recordo, por exemplo, na CPMI do dia 8, que vários ali que estavam da direita estavam fazendo acusações muito sérias contra o fotógrafo da Reuters. E eu falei assim, galera, o cara não tem nada a ver com isso, vocês sabem, né? Ele é um fotógrafo, ele estava fotografando. Estão botando a culpa nele, colocando como se ele fosse, sei lá, um esquerdista. E até mesmo se esse fotógrafo fosse de esquerda, cara, e daí? Ele estava cumprindo o papel dele. E durante a caminhada, eu conversei isso com uma fotógrafa, se eu não me engano, era da Folha de São Paulo. E eu falei isso com ela também, falei, eu vi um outro também que estava tentando fotografar e a galera tava, tipo assim, um ímpeto muito grande, né, de fazer ali a coisa dar certo. Então, pô, já eram mais 100 quilômetros andados, o pessoal começou a chegar, mas eu vi que ele tava com a dificuldade de tirar foto, falei, galera, abre, deixa o cara trabalhar, deixa o cara fazer o trabalho dele. Então, eu sou assim. Então, eu acho que a direita ela precisa compreender que cada um tem uma forma. Não existe um formato, uma forma perfeita do este é o político que todo mundo deve seguir. E eu também concordo que cada um tem que ser diferente mesmo. E as nossas diferenças que nos tornam iguais. Que bom que tem pessoas que não concordam comigo. Que bom que tem pessoas que o Instagram é diferente do meu. Que bom que tem pessoas que vão alcançar pessoas que eu não alcanço. E para mim tá tudo bem. Eu concordo em discordar. E eu acho que é isso que a gente precisa, enfim, trabalhar, porque realmente cada dia mais eu vejo que as pessoas estão cansadas de gente que, enfim, milita cegamente somente por um lado e não tem uma consciência e uma honestidade intelectual aí com a verdade. O senhor vai pretende visitar ele na Papudinha, visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu não sei se eu consigo, né? Da última vez eu fiz o pedido para poder ir lá visitar. O Alexandre de Moraes ignorou por uns 3 meses. Mas sim, se houver a possibilidade de visitá-lo, eu vou querer sim trocar uma ideia com ele. O Bolsonaro, cara, você pode não gostar dele, mas para resenha, ele é o melhor cara do mundo para sentar e trocar uma ideia. Ele realmente é incancelável nesse sentido. Ele é um cara muito bom de conversar e eu quero sim trocar uma ideia dele, se possível. Então eu quero saber de você qual que é o projeto substantivo que a direita teria diferente da esquerda para 2026. Obrigado, Felipe. Obrigado aí pela pergunta. Também é um prazer estar aqui. Eu acho o seguinte, eu acho que o primeiro projeto de campanha que qualquer deputado deva ter deve ser o alcance pela verdade. Porque eu vi a sua ideia aí, achei muito válido que você falou a respeito, né, da divulgação de quem será os ministros do STF caso um presidente ganhe, mas nada disso adianta, Felipe, se não houver verdade. Se você pega aí as eleições de 2022, o Lula afirmou com todas as letras e foi uma promessa dele de que ele não colocaria amigo no STF. E o que ele fez foi ao contrário, ele indicou 2, inclusive um deles é ex-advogado dele, com relação aos sigilos, né? Disse que acabaria com o sigilo ali do Bolsonaro e acabou aplicando o sigilo nele próprio, inclusive em uma reunião dele com o dono do Banco Master ali no Planalto, né? Uma reunião sigilosa, né? Aí com o Alexandre de Moraes para tratar sobre este caso específico. Então, eu vejo que as pautas, obviamente, elas importam, elas precisam ser pautas eficazes, mas, acima de tudo, tem que ser uma pauta verdadeira e mostrar para as pessoas a viabilidade disso. Não adianta nada chegar e falar, vamos colocar o pobre no orçamento, se, poxa, nós temos uma dívida trilionária. Para que você vai prometer isso se você não vai cumprir? Eu acho que há
um ponto focal aí, que aí sim eu vejo mais a direita combatendo isso, que é o combate à criminalidade, ao crime organizado. Como eu disse aqui, hoje tem 60 milhões de pessoas que estão abaixo de ordens de facções criminosas. Então, eu acho que esse é um ponto assim principal e assim, nenhuma estatal hoje praticamente Correio está quebrado, poxa. Assim, muitas vezes, não é querendo puxar a sardinha aqui para a direita, mas quero só falar aqui alguns fatos, porque eu sei que ambos os lados têm erros, tiveram falhas, tá? As minhas críticas, até mesmo a própria direita, não é pelo que fez, mas muito do que pelo que não fez, mas é inegável. Você tem resultados econômicos ainda numa pandemia de superávit. Foram, se eu não me engano, 152 bi que foi deixado em caixa no verde, e no primeiro ano a gente já teve déficit primário no governo Lula. Então, assim, eu gostaria muito, real, de que as pessoas elas olhassem para o plano de governo com uma forma muito mais séria do que somente, digamos assim, o marketing, porque o que eu sinto, isso foi inclusive uma aula que eu vi do padre Paulo Ricardo, que ele disse, olha, sabe por que antigamente chamavam-se os reis de excelência? Porque eles eram excelentes em algo, né? Eles eram excelentes guerreiros ou excelentes intelectualmente, eles eram excelentes, né, na gestão, na liderança, e hoje você tem que chamar pessoas, enfim, de excelência que não são excelentes, né, em nada, não preciso nem citar nomes aqui. Então, hoje, a virtude ela foi deixada de lado no âmbito da campanha eleitoral e o que mais se vale é o marqueteiro. Então, a virtude foi deixada de lado. E isso é culpa de quem? Isso é culpa de quem elege. Isso é culpa de quem realmente deixa o plano de governo de lado, né? Como você disse, olha, seria muito importante a gente saber quem vão ser os indicados para o ministro do STF, porque hoje a Suprema Corte ela tem um poder praticamente igual ou até mesmo maior do que a presidência da República e o outro poder que é o Congresso. Isso é inegável. Tudo é como o rio, né, corre para o mar, assim como as decisões do Brasil corre e finaliza ali no STF. Então eu acho que muito também disso necessita do povo brasileiro para poder colocar ali as pessoas certas para poderem fazer as decisões certas. E eu não tenho dúvidas, mesmo que uma pessoa, digamos assim, fale a verdade, coloque pautas que sejam interessantes, muitas das pessoas, dos brasileiros, elas deixariam de votar nessa pessoa para votar num outro maqueteiro, porque a solução, muitas das vezes, real para o Brasil, ela passa por sacrifícios. A gente tem um doutor Enéas que tinha pautas claras, pautas que eu vejo que eram corretas, pautas virtuosas, mas que não eram pautas tão, digamos assim, sedutoras para o eleitor. Então a culpa é de quem? Eu não tenho dúvidas. Se hoje o brasileiro, naquela época, tivesse elegido Enéas e não tivesse colocado no poder Lula ou qualquer outro, o Brasil hoje está bastante diferente. Então, sim, os candidatos precisam colocar pautas e promessas que sejam viáveis, mas também o povo brasileiro tem que começar a votar não somente com o estômago, né? Porque, para poder finalizar aqui a minha resposta, o presidente do Brasil ele foi eleito muito por conta de uma promessa de picanha e cerveja. Isso é tão absurdo como se um presidente dos Estados Unidos prometesse Coca-Cola e McDonald's para todo mundo. Percebe que lá é uma coisa assim totalmente esdrúxula, mas aqui no Brasil é real. E aí depois isso daí, essa promessa virou uma metáfora, apenas uma metáfora, e agora já se esvairiu, e daqui a pouco eu não tenho dúvidas que vai aparecer um homem aí de 9 dedos se prometendo picanhas, e é muito importante que você não acredite nele.